Iniciaremos agora mais uma atividade do projeto Lar de Fátima na Web. Sou a professora Cris e trabalho no Núcleo Vitória Régia. Hoje nós trouxemos mais uma dica super bacana para vocês confeccionarem em casa. Sempre pensando em reciclar, reutilizar e reduzir, hoje nós trouxemos uma atividade baseada nisso, tá? Que é a linha que eu trabalho, é a linha que eu gosto de seguir, de diminuir o impacto na natureza, diminuir os gastos, pensando sempre em adaptar, em reutilizar, em reduzir o impacto no meio ambiente. Então hoje nós faremos um cachepô com caixa de leite, aquela caixinha Tetra Pak, aquela que vocês têm costume, tá? Que vocês conhecem. Eu hoje escolhi essa daqui, que é aquela mais comprida, que tem a tampinha, porque ela adaptará melhor no vasinho que eu tenho de plantinha, tá? Então, como que nós fazemos isso? Primeiro aqui eu dei uma mãozinha de tinta, tá? Eu usei uma tinta spray cinza, só para tirar a marca dela e para ficar melhor aos olhos, tá? Então, o vasinho de plantinha que eu quero colocar aqui, fazer um cachepô, eu já tenho o tamanho dele pré-estabelecido. Então, aqui, olha, uma orquidinha, tá? Então, esse vasinho aqui, lembrando também que ele é reutilizado, tá? Ele veio com uma mudinha que era da floricultura, essa mudinha ela já ganhou uma nova casa, ela já ganhou um novo vaso, então sobrou vasinho, eu guardei e estou reutilizando com uma nova mudinha. E ficará muito bacana, muito agradável em um novo cachepô, tá? O cachepô é diferente do vaso. Por quê? O vaso é esse daqui, ó, ele tem os furos para drenar a água, tá? Aqui nós colocamos uma camadinha de pedra. Lembra sempre nas oficinas que eu ensino a fazer as mudinhas, então aqui ele tem uma camadinha de pedra para não sair toda a terra. Aqui tá a mudinha e aqui eu coloquei as lasquinhas de casca de árvore, tá? Então aqui, esse é o vasinho que eu já tenho em casa, tá? Então eu quero um cachepô específico para ele. Por que para ele? Porque esse tipo de vasinho, ele tem vários tamanhos, tá? Então, para este, nós usaremos aqui, ó, seguiremos a linha do vasinho, tá? Então, como é fácil? Aqui com um simples canetão, nós marcaremos aqui a altura desse vasinho. E aí é só segurar firme aqui, ó, que ele vai riscando aonde eu terei que cortar, tá? Então, olha aqui, super simples, super fácil. Não preciso da régua, não preciso de nada. É só eu deixar o canetão fixo aqui em cima do vasinho e passar o risco, tá? Passando o risquinho aqui, ó, ficou riscadinho, tá? Então, agora, a orquidinha vai esperar um pouquinho até o cachepôzinho dela ficar pronto. Ai, professora, eu poderia cortar aqui com uma tesoura escolar? Poderia, só que vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, aqui eu teria que fazer um furinho para entrar. O que eu recomendo? Vocês pedirem ajuda de um adulto, tá? Utilizar aqui um estilete. Aqui, eu vou entrar com estilete. Sempre, gente, estilete é perigoso, tá? Os menores, então peçam ajuda de uma pessoa mais velha. Então, aqui, fácil, fiz o furinho, aí é só ir com paciência, pra não entortar, pra gente não perder a caixinha, tá? Então, olha aqui. Super simples, com cuidado, pra não cortarem a mão. Lembrando que é uma lâmina bem forte. Então, aqui, olha. Essa caixinha eu já pré-lavei ela, tá? Antes de dar essa mãozinha de tinta. Ah, mas eu poderia fazer sem dar a mão de tinta? Poderia. Mas para um acabamento melhor, é melhor dar essa mãozinha de tinta. Depois vocês vão darem razão porque eu tô falando. Vocês verão a peça pronta, tá? Então, aqui, separado, tá? É só começar o trabalho. Nós usaremos uma cola de silicone, tá? Aqui tá cortado já, tá tudo preparado.
é só a gente... Olha, ela tá bem lavadinha, tá? O primeiro passo, qual é? Nós passaremos uma fita em volta aqui para dar um acabamento melhor. Vocês verão como ficará bonito, tá? Aqui a cola de silicone. É aquela cola de silicone líquida, tá? Ela é muito fácil para trabalhar, o custo dela não é alto, compensa. Por quê? Eu acho que ela se adapta melhor para esse tipo de material. Professora, poderia ser a cola branca? Cola escolar? Poderia sim. Só que aqui nas nossas atividades, o nosso tempo é curto, então não daria para ter um resultado que quase que imediato. Tá? Então aqui nós passaremos aqui a cola em toda a volta. Simples, ó. Primeiro do lado externo. Então, aqui. Para esse caso, para esse cachepozinho, eu usarei aqui, olha, uma fita de cetim. Ela tem 15 milímetros, ó, da largurinha de um dedo. Ela tem 15 milímetros, tá? Então, aqui, eu passo bem na beiradinha. Vou dar a volta toda na borda da caixinha. Todo o material, todo o artesanato que nós fizermos, com dedicação, ele fica a coisa mais linda do mundo. É só ter amor no que nós estamos fazendo. Olha, aqui agora uma tesoura sem ponta, tá? Uma tesoura escolar. Vou dar um pontinho aqui, ó, de cola, só para dar um acabamentinho. O que é esse acabamentinho, professora? Ó, dei um pontinho para ela poder colar a pontinha. Com detalhe, gente, quando vocês colarem aqui a fita, procurem deixar as pontas na mesma altura para ficar um acabamento melhor, tá? Então, aqui agora, vou colocar uma aqui embaixo, que dá todo um charme na peça. Ah, professora, mas eu não tenho a fita de cetim em casa. Não tem problema. Pode ser um retalhinho de tecido, qualquer tecido. É só mesmo para dar um acabamento, para não ficar direto na caixinha de leite, tá? Lembrando, gente, que essa caixinha de leite, esse cachepozinho, ele tá pequenininho assim, porque eu ocuparei naquela plantinha que eu já tenho o vasinho, então eu tô fazendo personalizado para aquela plantinha, tá? Ele poderia ser do tamanho que vocês quiserem, tá? Então, ele aqui, ó, bem bacaninha, com toda a paciência, olha. Ele vem e termina aqui. E aí, a gente corta aqui com a tesourinha, tá? Na mesma altura. Venho, dou um piquinho aqui de colinha, ó. Só pra unir as pontinhas. Lembrando outra vez de deixá-la na mesma altura da que nós colocamos embaixo, tá? Pra ficar um acabamento perfeito. Ficar com carinho. Então, aqui, ela tá passada a fita embaixo e em cima. Ah, professora, mas aí dentro? Dentro também. Vamos fazer, então? Outra vez aqui, olha, colinha de silicone, tá? Vou colocar aqui bem na beiradinha, por dentro. Essa é aquela caixinha longa-vida, de um tamanho já que nós escolhemos para combinar com o nosso cachepô. Então, olha aqui. Venho aqui com a fitinha outra vez.
colocarei aqui rente as duas para um melhor acabamento, tá? E ela seca praticamente que na hora. Super bonitinho esse detalhe que dá toda a diferença. Poderia ser qualquer retalho, gente. Não tem a fita, não tem problema. Com qualquer retalho que vocês tiverem em casa, também dá esse charme, tá bom? Tem os retalhos de patchwork. Não tem um retalhinho de patchwork? Pode ser um retalhinho de jeans. Também ficará muito bonito e agradável, tá? Qualquer retalhinho. Aqui, é só para dar mesmo um acabamentinho. Terminou aqui do lado de dentro? Volto aqui, corto reto, tá? Mais um piquinho de cola. Lembrando de deixar as pontinhas juntas, tá? Então, aqui, dei um pinguinho de cola. Está terminado aqui o acabamento do lado de dentro também. Então, tanto dentro, aqui, olha, como fora, ela está passada a fitinha, tá? Olha que gracinha. Uma parte do nosso cachepozinho, nós já terminamos. Agora, vamos lá para a decoração? O que nós poderíamos colocar aqui para dar um aspecto bacana, luxo, e não se percebe que é um trabalho reciclado? O que nós poderíamos colocar aqui? Hoje, para essa caixinha, nós já usamos aqui em cerâmica, nós já usamos pedra de areia, né? Aquelas rochas bem pequenininhas. Nós já usamos palitos de sorvete, tanto da ponta arredondada como da ponta quadradinha. Hoje, o que nós usaremos? Ai, eu sou apaixonada. Olha aqui. O que são isso aqui? Essas rodelinhas. Era um cabo de vassoura, uma vassoura que quebrou. Então, aqui tá cortado na serra, tá? Elas não têm a mesma espessura, tá? Elas não têm a mesma espessura. Então, cada uma de um tamanho, que também dá um charme todo especial, uma mais alta, elas desniveladas, tá? Então, aqui, são rodelinhas de cabo de vassoura. A vassoura quebrou, não tem como usar mais, o cabo tem aproveitamento. Então, vamos lá? Para esse tamanho de caixa, nós usaremos aqui, olha, 3 rodelinhas em cima, aqui, ó. Ela dá uma altura, com uma rodelinha dessa, vocês dão um acabamentinho, ó. Dá uma espalhadinha na cola. Gente, vocês verão que fica a coisa mais lindinha do mundo. Professora, eu poderia fazer sem pintar? Sem pintar o fundo? Poderia, mas não ficaria tão bonito como é um fundinho com essa tinta, tá? Então, olha que gracinha. O silicone, ele tem uma cobertura bem rápida e uma secagem bem rápida, e ele já dá um resultado praticamente que instantâneo. Poderia usar cola instantânea, professora? Poderia sim, poderia. Só que eu não indico nessa peça, porque ela pode escorrer e pode ficar esbranquiçada. Não vai dar esse charme que nós estamos procurando. Então, aqui, nesse outro lado, do mesmo jeito, nós aplicamos aqui o silicone. Com uma pecinha, a gente espalha, tá? Para evitar relar na colinha. Então, aqui, na mesma altura. Para esse cachepô, nós usaremos 36 rodelinhas. Por quê? 9 para cada ladinho. Aqui ficou faltando um pouquinho de cola, é só eu acrescentar, tá? Então, aqui, ó. Olha, 3, 6, 9, então 36 no total. Não é difícil de fazer essas rodelinhas de vassoura, de cabo de vassoura. É só pedir pro papai, pro vovô, tá? Para alguém que vocês conheçam que tem uma serralheria, tá? Ou vocês mesmo com uma fitinha de serra, tá? Os menores peçam para os adultos ajudarem, tá? Então, aqui, ó, mais um lado pronto. Então, mais um pouquinho aqui de cola.
Essa cola de silicone eu recomendo ter em casa, porque ela não tem um custo elevado e compensa. Ela ajuda muito em vários tipos de superfície. Com uma, a gente espalha a cola para uma melhor utilização. Aqui, ó, mais 3. Aqui. Gente, fica super bacana. Um aconchego, um carinho tão grande em receber uma peça dessa para presentear, ou mesmo para vender agora nessa pandemia, né? Para ajudar na renda de casa. Olha só que bacana. Se descolar alguma pecinha, tá? Se tiver faltando um pouquinho de cola, a gente vem, acrescenta um pouquinho sem problema nenhum e recola aqui, tá? Então aqui só falta um lado para vocês verem o quanto que é rápido para confecção desse artesanato. E o bom, gente, essa mãozinha de tinta que eu dei aqui de fundo, 5 minutos já estava seco, tá? Poderia ser usado o quê? Nessa daqui eu usei o spray, tá? Mas poderia ser feito também com guache, poderia ser feito com uma tinta PVA, tá? Não tem uma escolha, assim, uma predileção de qual tinta usar aqui de fundo. Olha que simples, bonito, delicado, personalizado e que dá um charme todo especial na peça. Então, lembrando aqui, nós usamos 36 rodelinhas para esse tamanho aqui de peça, tá? Gente, lembrando, mais uma vez, que são só dicas, tá? Aqui eu poderia colocar qualquer outro material. Poderia ser usado palito de sorvete novamente, poderia ser usado encapar com o próprio tecido, poderia colocar as pedrinhas as rochinhas, pedrinhas de brita, tá? Deixa eu só arrumar a pontinha aqui que ela desceu e aí não vai ficar bonitinho visual. Aqui, já arrumei a pontinha lá de dentro, ó, todas elas estão na mesma sincronia. Aqui. Ficou bonito? Lindo. E agora, poderia deixar assim? Poderia. Mas vamos dar um toquinho mais especial aqui? O que nós poderemos usar? Aqui, eu usarei uma esponjinha, tá? Lembra aquela esponjinha de banho? Se não tem um pincelzinho, pode ser usado uma esponjinha de banho. Esse aqui é aquele gel envelhecedor, que eu gosto muito de trabalhar, é o gel envelhecedor na cor tabaco, tá? Ele não tem um custo elevado também, tá? Ah, professora, eu não tenho gel envelhecedor. Não tem problema. Você tem tinta guache? Poderia usar um guache marrom aqui, poderia usar um resto de café com cola, tá? Pra dar só uma carinha assim de mais envelhecido, pra dar um charminho a mais nessa madeira. Olha que toque especial, que bonito que fica. Que agora eu pego só mais um pouquinho. Só pra dar um toquinho. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu logo que acabei de fazer já tô podendo mexer assim? É a cola de silicone líquida, tá? A cola de silicone líquida, ela me dá essa opção de já poder trabalhar com ela sem ela descolar. Então, aqui, ó. Cuidado, pequenas batidinhas, ó. Dá todo um charme na nossa peça. Esse já envelhecedor é o que eu trabalho na sala de aula normal, tá? Ele não tem um custo elevado, me lembro que eu acho que paguei R$14. Ele vende em loja para artesanato, tá? Ele pode ser para qualquer tipo de madeira. Então, aqui, gente, olha, super charme. Olha, deu aquele aspecto
de madeirinha, ficou marrom. Ah, professora, eu poderia passar aqui, ó, entre elas? Poderia. Pode vir com um pincel, tá? Um pincelzinho de ponta mais fininha, poderia usar, tá? Mas olha aqui, olha que charme, que pecinha bonita. Aqui eu poderia colocar também um EVA para dar um fundinho, mas olha aqui, bonito, né? Ah, professora, mas eu não tenho essa caixinha de leite. Não tem? Então, vamos lá fazer mais um? Aqui, faremos agora com uma pet. Lembrando, gente, dos 3 R's, tá? Que é o que é essencial para qualquer um hoje, que é reduzir, reciclar e reutilizar. Aqui, eu estou usando uma garrafa PET, tá? Aquela de Guaraná, tá? Uma de Guaraná verde, olha. Aquela famosa aqui na nossa cidade. Poderia ser usado aquele de cola, refrigerante de cola? Eu não indico porque o de cola ele faz aquela cinturinha e aí não dará o encaixe que nós precisamos. Então aqui, garrafa de Guaraná, eu usarei para fazer um cachepô que tem um tamanho de um vasinho um pouquinho maior. Vou usar aqui, ó, para colocar este cacto. Então aqui, eu preciso, primeira coisa, é tirar essa base aqui, que tem na própria garrafa, tem uma marquinha. Como eu farei isso? Vem aqui, ó, simples, tá? Com o pincel, faço a marca, recorto essa parte aqui da garrafa. Então, eu venho aqui com a ajuda de um adulto, novamente, nós usaremos aqui um estilete, tá? Com a ajuda de um adulto, eu venho e retiro essa parte aqui. Poderia ser com a tesoura, poderia, só que dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Aí vocês peçam ajuda para um adulto. Vendo como nós temos todo o material em casa? E é simples para fazer. Aqui, separado essa parte de baixo, vocês entenderão para que ela servirá. Nós faremos aqui a parte de cima, tá? Então, aqui, tiramos aqui a parte de baixo. Aí, agora, nós precisamos ter a altura do vasinho. Então, volto aqui com a minha plantinha, tá? Do mesmo jeito que nós medimos a caixinha Tetra Pak, nós vamos aqui, ó, colocar a altura do nosso vasinho, segura aqui firme, olha, e nós vamos riscar, tá? Não preciso de régua, não preciso de nada, ó, só ir girando com o canetão que ele mesmo vai marcando a altura, tá? Aqui, eu também recorto, tá? Nosso tempo não é tão longo como gostaríamos, mas aqui, separou a parte de baixo, a parte de cima. Aí agora eu dou uma mãozinha de tinta para tirar essa parte essa carinha do verde mesmo do reciclado, né? Então aqui, eu já tenho um pré-cortado e pré-pintado, tá? Então aqui, eu dei uma mãozinha de tinta, tá? No plástico ele dá uma enrugadinha, isso é normal mesmo. Então aqui. Mas o que você precisa que tá com essas duas partes? Aqui é onde ficará o vasinho. Lembrando, gente, que é mais um cachepô. A plantinha é separada em um outro vasinho reciclado que veio de uma floricultura com a outra plantinha. Nós estamos só aproveitando, reutilizando esse outro vasinho, tá? Então, aqui, a plantinha ficará aqui dentro e ela poderá sair para ir tomar o sol, para ir regar, tá? Ou se precisar, se escorreu água aqui, é só pegar o cachepô, jogar a água fora, tá? Mas aqui, ele não é um vaso, não vai escorrer água. O vaso nós retiraremos para hidratar, tá? Então, aqui, feito isso, nós encaixaremos, tá? As duas partes cortadas, eu já medi, né, no vasinho que eu quero usar. Então, venho aqui agora e encaixo para esconder toda essa parte da lata. Deixa eu só virar que vai ficar melhor. Aqui eu
gente só esconde a parte da garrafa que tem essas bolinhas, que tem essas partinhas, o pezinho aparece. Que aí ele ficará mais como se fosse mesmo um vasinho sem ser feito com garrafa PET, tá? Como ele tá com uma mãozinha de tinta, ele não tem ele não escorrega tanto quanto gostaríamos. Então aqui, ele escondeu o pezinho, tá? Vem aqui, ajeita ele mais um pouquinho. Só pra poder ficar no quadradinho, tá? Esconde. Uma aderência um pouquinho, mas a gente já ajeita aqui. Tudo tem que ter paciência, tá? Então aqui, olha, ele tá escondidinho, ótimo. Qual que é o próximo passo? Assim como nós fizemos na nossa caixinha Tetra Pak, nós faremos aqui também, tá? Um acabamentinho. O que é esse acabamentinho, professora? Vamos colocar aquela fitinha de cetim para dar um charme? Então vamos lá. Passo a cola aqui em volta toda da peça, tá? Passei aqui, venho com a fita, super rápido, gente. Ó, ela acompanha aqui a silhueta, aqui a circunferência da garrafa. Vem. Esse acabamento dá todo um charme na peça. Venho aqui com a tesourinha. Mais uma vez, corto aqui, tesoura sem ponta, tesoura escolar, tá? Não tem necessidade de ser uma tesoura de bico. Venho aqui, dou um pontinho de cola para dar o acabamento. Lembrando de deixar as duas pontinhas juntas para um melhor acabamento, tá? Venho na parte de cima, faço a mesma coisa. Espalho um pouquinho de silicone líquido. Venho com a fita de cetim, mais uma vez. Coloco aqui. Em toda a circunferência, assim como nós fizemos na parte de baixo. Tá? Fez aqui, procura deixar as pontinhas sempre juntas, para o melhor acabamento, assim como embaixo. Venho aqui com a tesoura escolar novamente, corto. Venho aqui, olha, dou só um pontinho de cola. Pronto o nosso acabamento, né? Então, aqui, do mesmo jeito, parte de dentro. Quanto menos impacto nós fizermos para a natureza, melhor serão para os nossos filhos, serão para os nossos netos, serão para a nossa geração futura, tá? Reutilizando, reciclando, reduzindo, que as indústrias produzem menos quando a gente recicla, tá? E sem falar, gente, que é todo um toque especial quando nós temos um artesanato em casa que foi nós que fizemos. Então, aqui, com um pontinho de cola novamente, termino aqui o acabamentinho da minha peça do lado de dentro, tá? Pra ficar bonito aos olhos. Então, aqui, olha, cetim dentro e fora. Agora, qual que é o próximo passo? O que nós faremos? Gente, quer dar um charme? Quer dar um toque? Nós usaremos o quê? Uma lasca de madeira. Como assim lasca de madeira? Lasca de madeira. Ó, deixa eu mostrar pra vocês uma lasquinha aqui. Que lasca que é essa? Gente, ela pode ser aquela lasca que vocês têm comercial, né? Comercialmente, ela tem um pacote para vender. Você encontra ela assim, olha. É muito famoso para colocar no jardim, para colocar em orquídeas, tá? Ou ela pode ser de uma árvore qualquer que vocês têm perto de casa, tá? Então, aqui nós usaremos essa lasquinha, tá? Só que aí, eu peguei um estilete e deixei uma lâmina bem fininha, super fininha e super leve.
que dará um acabamento melhor aqui no nosso cachepô. Então, vamos lá? Aqui, ó, será super rápido. Aqui, espalhando cola silicone. Ah, professora, eu poderia ter feito sem o fundo? Poderia sim. Só que, qual é o problema de não dar o fundo? Aparecerá a cor do material que está embaixo. No caso aqui, ele ficaria transparente. E eu não quero que ele fique transparente. Então, aqui, ó, vem aqui com as lasquinhas, ó. Não tem uma regra, tá, fixa de colocar, de fixação, tá? Ela pode ser, vai montando um quebra-cabeça, tá? Assim como nós já fizemos mosaico, que nós já fizemos na cerâmica com casca de ovo, são pedacinhos por pedacinhos, olha, tá? Que dará todo um charme especial e dará aquele aspecto de madeira, de natural, de natureza, tá? Então, olha, uma lasquinha de cada vez. Ah, professora, mas eu tô vendo que aqui, ó, tá ficando uns espacinhos sem a lasquinha. Tem problema? Não tem problema. Mesmo porque depois vocês podem vir com mais uma mãozinha de cola e pegar o pozinho que vai ficar na onde nós cortamos as nossas lasquinhas e colocar. Ficará bonito também do mesmo jeito. Então, olha aqui. Procurem um lugar calmo, procurem um lugar arejado para vocês fazerem, tá? Que traz toda uma paz, tá? Todo um carinho especial. Olha aqui, que bacana, que bonito. Nossa peça já vai dando uma cor. Se faltar algum lugarzinho com cola, só vir aqui, ó, acrescenta um pouquinho de cola. Tem todo um pozinho que fica embaixo, que a gente pode colocar por cima. Não tem uma regra de fixação, tá? Ah, o meu ficou passando, eu fiz errado, tá passando aqui, tá em cima da fita. Não tem problema. A fita não é uma margem, a fita é só um acabamento, tá? Ela só dá um charme, um toque especial na peça. Ela dá só um acabamento melhor, tá? Mas não tem necessidade de ficar em ciminha da fita. Ele pode sair sem problema. A arte é livre, tá? Lembrando, gente, mais uma vez, são ideias, tá? São só ideias que vocês podem adaptar e colocar a cara de vocês, o toque de vocês nela, tá? Então, olha aqui, super fácil, é rápido. Olha, nós já fizemos mais da metade. A gente pode colocar, nós poderíamos colocar no banheiro, que eu acho, nossa, adoro planta no banheiro. Por quê? Tem a umidade natural do banheiro. Ah, no caso, o cacto que eu colocarei aqui, ele não precisa de tanta água, né? Uma planta fácil que vai em casa, dentro de casa. Então, ele se adaptaria super bem dentro do banheiro. Poderia colocar na sala, ou mesmo no quintal. Mas uma peça tão bonita como essa, merece um lugarzinho de destaque na nossa casa, tá? Então, olha aqui. Aqui eu vou encaixando as lasquinhas, tá? Não tem uma regra de fixação. Dando um charme, dando um toque especial na nossa pecinha. Ela não tem uma forma pré-estabelecida. Com o pozinho que vocês acham embaixo, vocês colocam assim, que ele vai ajudar a tampar as imperfeições ou onde não entrou a madeirinha, tá? Ah, mas se cair não tem problema. Passa uma colinha, vai lá e coloca mais um pedacinho. Gente, lembrando que são dicas, vocês podem colocar a cara de vocês no trabalho, vocês podem colocar a personalidade de vocês. Aqui eu poderia fazer com qualquer coisa, tá? Tanto com
com uma pedrinha, com um tecido só, ou mesmo pintadinho, só pintado. Faça uma florzinha, cola um adesivinho, tá? O importante é mantermos úteis, mantermos ocupados, tá? Nesse momento que nós estamos passando, bom é arejar a cabeça, procurar o que fazer, né? E ser uma coisa agradável, né? Nos intervalos das nossas atividades. Olha aqui que bacana. Ocupa a mente, distrai. É uma coisa super rica e super bacana de fazer em casa. Satisfatório. Olha que gostoso. Já estamos terminando aqui essa parte de cima. Lembrando que aqui eu tô colocando as lasquinhas mais finas, tá? Dá todo um charmezinho na peça. Aqui eu tô seguindo a margem, não uma margem, tá? Mas eu tô seguindo pra não colocar em cima da fita, porque a fita dá esse acabamento, tá? Essa fita, ela dá um toque, ela dá um charmezinho, que é super válido aqui pra peça. Gente, lembrando que, olha, planta é vida, planta é de Deus. Todo gesto nosso que nós temos a presença de Deus, né, que nós temos vida dentro de casa, faz um outro sentido, né? Alegra o nosso coração, alegra a nossa alma. Olha que bacana. É um artesanato. Pode ser também para ter uma rendinha extra. Agora, nesse tempo difícil, né? Nesses tempos que nós estamos passando essa situação, essa dificuldade. Olha aqui. Super bonito. É que nós estamos acabando a nossa peça. Se tiver as falhas, é só abrir depois com uma colinha e preencher os espaços com o pozinho que vai ficar aqui no potinho, tá? Então, olha aqui. Venha com o pozinho e completa aqui onde tá faltando. Eu coloquei elas bem fininhas para elas não fazerem peso na peça, tá? E dar um charmezinho. Se virar aqui, às vezes pode cair alguma coisa, mas é normal, tá? Mas olha que aspecto bonito que deixou de madeira em um cachepô feito com reutilização de uma garrafa PET. Não ficou lindo? Não ficou um charme? E com a nossa cara? Ah, eu gosto muito. Gente, olha aqui, que peça delicada. A cola de silicone é boa porque logo ela já seca e a gente já pode ver o resultado. Então aqui, para a oficina de hoje, 2 cachepôs, tá? Esse aqui para colocarmos o nosso cactinho, tá? Que deu todo um charmezinho aqui especial. E esse aqui para colocar a nossa orquidinha. Olha que charme, olha que bonito. Não está aparecendo o pezinho, tá? Então, ele tá parecendo realmente um vasinho e é de uma garrafa PET reutilizável. E aqui, uma caixinha Tetra Pak de leite. Olha que charme. Olha que tudo. Ah, eu gosto muito. Gente, estão aqui as nossas peças de hoje, tá? 2 cachepôs super bonitos e super chiques pra gente agradar qualquer pessoa, tá? Para presentear, para enfeitar a nossa casa. Planta é vida, planta é Deus, planta é saúde, tá? Preservem-se, fiquem em casa, cuidem-se. Logo tudo isso passa, tá? Um beijão, fiquem com Deus, cuidem-se. Até a próxima. Tchau, tchau.